Oi, 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 pessoal, tudo bem? Entrei. Não estou acostumada a fazer isso, tô super me adaptando aqui. Boa tarde, tudo bom? Estamos aqui estreando esse perfil. Vim contar um pouquinho mais aqui, um pouquinho não, né? Vim contar como que foi a minha trajetória até aqui. Alguns de vocês acho que já me conhecem pela Túnel do Brinquedo. Outros vieram por algum outro motivo, mas estão aqui, então não me conhecem ainda. Então eu vou resumir um pouco como foi minha trajetória aqui até hoje, né? Para quem não sabe, eu sou formada em engenharia de produção. Tem muita gente que fala que não tem nada a ver assim comigo, mas eu acho que tem. Eu acho que eu tenho muito de engenheira dentro de mim. Mas, assim, a engenharia sempre esteve presente na minha vida, mas eu não era um sonho que eu queria fazer, não. Assim, não era aquele sonho de criança. Tá tudo bem aí? Que assim, aquela coisa de... o que você quer ser quando crescer? Eu jamais tinha pensado em engenharia, mas a engenharia acho que sempre fez parte de mim por conta dessa questão do processo, da análise. Eu sempre quis trazer isso pra minha vida. Mas assim, vamos lá, vamos do começo pra eu não me perder, tá? Oi, pronto. Então, voltando, eu preciso aprender a desativar esses comentários, porque eu fico focada aqui olhando, não consigo. Mari, me ajuda. Vamos lá, então. Como eu já disse, sou da Túnel do Brinquedo. Me formei em engenharia de produção. Como eu já comentei, não era um sonho de vida. Eu jamais tinha pensado, assim, sonhado em ser engenheira. Mas eu sempre tinha aquela ideia. Na verdade, eu não sei se isso acontece com todo mundo. Comigo acontecia muito. Eu tinha aquela ilusão, daquele glamour de trabalhar no escritório. Sabe aquilo que a gente vê no filme? De taieira atrasada indo pro trabalho. Eu saindo para buscar os filhos. Eu tinha um pouco disso. E a engenharia, eu achava que era um negócio que eu poderia trabalhar em qualquer lugar. Porque, no fundo, eu não sabia exatamente aonde eu queria trabalhar. Eu não sabia exatamente aquilo que eu queria fazer. E eu achava que a engenharia ia me tampar esse buraco. Foi aí que eu fiz engenharia e tal. Sempre foquei muito nessa parte. Nunca pensei em outras áreas. Eu sempre fui muito na parte industrial, a parte técnica do negócio. E fui assim, a faculdade toda, tudo. Mas, no fundo, eu sentia que faltava alguma coisinha, assim. Faltava alguma coisa pra me completar, sabe? Eu sempre olhei, ao mesmo tempo que eu tinha essa minha ilusão luxuosa, juvenil, de andar no escritório, de ter tomar café, aquela coisa, né? Tomar café no escritório. Eu sempre tive muito dentro de mim esse negócio da liberdade, da flexibilidade, que era uma coisa que eu jamais encontraria dentro da engenharia, pelo menos nas áreas que eu trabalhava, jamais. Então, eu sempre trabalhei nisso, mas sempre com aquela coisinha assim, mas eu sempre achei também que era normal. Pensava, eu acho que todo mundo deve passar por isso e eu não vou ser diferente. Pois bem, continuei, me formei, trabalhei em automobilística, trabalhei na parte de chão de fábrica mesmo. Era uma coisa que eu até gostava de fazer, eu achava super diferente, mas assim, sempre com esse pensamento. Trabalhei em área de suprimentos, fui para a área de PCP. E, por fim, no meu último estágio de engenheira, eu trabalhava numa empresa de saneamento, de tratamento de água efluente, né? É um escritório que desenvolve tecnologia para tratamento de água efluente, ou seja, super técnico, super. E lá eu trabalhei na parte de suprimentos, que era a parte que eu amava. Eu gostava muito de trabalhar nessa área, porque eu acho que eu tinha contato com toda a cadeia de processo. E por fim eu fui pro comercial, que eu era um pouco travada. Não era uma área que me deixava super à vontade, não, porque eu tinha muito receio de fazer uma besteira, de falar uma besteira pro cliente, porque como a gente lidava com empresas grandes, eu tinha bastante receio mesmo, assim, porque não era só
o meu trabalho que estava em jogo, né? Era sempre o trabalho também de outras pessoas. Era um escritório pequeno, então a gente era muito integrado um com o outro. Então eu sempre tive, principalmente na parte comercial, eu senti uma insegurança muito forte, que era uma coisa que até me atrapalhava, aquela coisa que tira o sono, sabe? Então eu sempre fiquei naquele pezinho assim, pensava, será que é normal? Será que não é? Será que todo mundo tem? É assim mesmo. Aí sabe aquilo que você ouve? Mas você nunca vai encontrar um emprego dos sonhos, sempre vai ter uma coisa que você não vai gostar. Pois bem, então eu me apegava a isso, mas era aquela coisa, sempre pensando, né? Enfim, eu resumi bastante a minha trajetória na engenharia para não me prolongar muito aqui. Mas aí foi quando veio um fato que eu acho que a maioria que tá aqui me seguindo já passou por isso, que é quando eu fiquei grávida. E foi uma gravidez super inesperada, não foi planejada, assim, foi muito... Depois que aconteceu, a gente super vibrou, a gente entrou no clima, mas não foi programada, né? Eu acho que na minha vida tudo, eu nunca programei, assim, por isso que eu falo que esse lado eu não tenho muito da engenharia não, porque engenheiro é muito metódico, né? Eu não consigo ser tão assim, né? Então, enfim... E eu acho que na gravidez que trocou, assim, veio aquela troca do mindset que falam, pois foi exatamente isso que aconteceu. Foi quando virou a minha chavinha, assim, por completo. Eu ainda grávida, nos primeiros dias, sei lá, de gravidez, eu já imaginava como eu queria como que eu queria ter a minha vida, que eu queria cuidar do bebê. Eu pensava, eu falava, nossa, eu acho que eu sou aquela mãe super coruja, que vai querer ficar o tempo todo, não vai deixar com ninguém. E só uma curiosidade rápida, que é uma curiosidade mesmo. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu fui demitida desse escritório um dia antes. Então, assim, foi complicado, porque não foi nada pessoal, mas é porque foi num ano muito difícil. Para eu situar vocês, isso a gente tá falando de 2017, tá? Eu me formei em 2013. E aí tava um ano muito difícil, muito complicado. E no escritório tava muito complicado. E aí foi um dia que o nosso gestor chegou, chamou quase todo mundo e falou assim, olha, infelizmente a gente não vai conseguir. E fui demitida. E no dia seguinte eu descobri que eu estava grávida. Então foi uma loucura, assim, porque eu já... Aquela hora que você entra meio em parafuso, né? Que você não sabe exatamente o que você faz, pra onde você corre, enfim. Mas tudo bem. Como eu disse, eu sempre quis ser mãe, sempre foi meu sonho. Não tinha planejado ser aquele momento, mas já que era aquilo que eu tinha, eu peguei pra mim como meu maior projeto de vida, cuidar daquele bebê e ser a melhor mãe que eu poderia ser. Então, desde o início... eu já pensava nisso, né? Eu já tinha essa preocupação de como ia ser, né? A minha rotina, a minha vida. Eu acho que aquilo que eu procurava, aquela flexibilidade, aquela autonomia de poder fazer as coisas do jeito que você quer, voltou muito à tona, né? Que antes era só um desejo e aquele momento passou a ser um desejo e uma necessidade ao mesmo tempo pra mim, né? Aí, enfim, né? Concluindo, eu não pude ser mandada embora, né? Eu fui mandada embora, mas no exame admissional mesmo, o médico falou, eu só vou botar aqui que você tá grávida e você devolve. E no meio tempo, já o meu chefe ficou sabendo que eu tava grávida, ele já me ligou, falou, nossa, que ficou super feliz, sério, eu ainda tava meio impactada, ele, não, vai ser demais, volta, ainda bem, volta. Ele sempre foi muito, muito bom comigo. E eu acho que uma das lições, uma das coisas que a engenharia me trouxe foram bons gestores, boas pessoas, bons profissionais, sabe? Isso com certeza foi uma das coisas mais ricas que eu tive e é que eu levo pra vida. E nessa empresa, com toda certeza, eu conheci as melhores pessoas, os melhores profissionais lá, né? E aí, nesse momento... Exatamente devido a essa experiência que eu tinha, as pessoas, você começa a ficar naquela, vai, não vai, gosta, não gosta, mas eu fui seguindo. Eu sempre fui uma pessoa muito difícil de desapegar das coisas, assim, né? Então, eu fui segui o baile, falei, vamos ver o que vai dar. Trabalhei, aí a empresa tava numa
uma bagunça de readequação, porque como eu disse, a gente tinha acabado de passar por uma crise absurda e estava tentando se reerguer e estava se reerguendo, então eu voltei fazendo um pouco de tudo e voltei na área comercial também. E aí, passou os meses da gravidez, a gente não imagina de como passar rápido, principalmente na primeira gestação, a gente não tem essa ideia de assim, todo mundo fala, não, são 9 meses, 10, né? Que foi aí que eu descobri que uma gestação dura 10 meses. E aí você fala, imagina, até lá eu me viro. E não, quando você vê, já foi, o bebê já tá lá chorando do seu lado e você não sabe o que fazer. Mas enfim, fiquei trabalhando todo esse período, saí de licença maternidade, e isso a gente tava falando de início de 2017, tá? Foi mais ou menos em fevereiro de 2017, foi quando eu descobri minha gravidez e também esse imprevisto do escritório. Então eu retornei, continuei até o final, trabalhei até o final, né, da gestação. O Davi, que é o meu filho, hoje ele tem 3 anos e vai fazer 3 anos e meio agora. Ele nasceu em outubro, foi quando eu saí de licença maternidade, saí assim, plena, vivendo assim, o melhor momento da minha vida, com certeza. Eu lembro que eu saí um pouco antes, né, do Davi nascer. Eu fiquei, porque ainda tava naquele negócio, nasce, não nasce e tal. E aí eu quis sair um pouquinho antes porque eu não tive tempo de me preparar. Preparar que eu digo assim, arrumar o quarto, fazer aquelas coisas que a grávida gosta, né? E eu não tive tempo, porque eu trabalhava das 8 às 18. Nessa altura eu tava morando em São Paulo, eu trabalhava em Santo André. Então eu saía de casa todo dia 7 e pouquinho de casa e voltava 7 e pouquinho da noite. Então eu não tinha esse tempo pra mim, sabe? E aí, como eu disse, foi tudo muito rápido. Então eu fazia tudo de final de semana. Então eu tinha que organizar tudo de final de semana. Então eu não tive, sabe? Eu não tive aquele momento assim, bota a perna pro alto e fica curtindo. Não tive. Então quando eu saí, eu quis sair um pouco antes pra curtir esse momento. E aí eu acho que foi o perigo, porque eu senti aquele gostinho da liberdade, sabe? Eu senti aquele poder acordar na hora que não na hora que eu quero, mas assim, acordar cedo, tomar um café tranquila, eu organizar o meu dia, porque eu acho que quando eu trabalhava, não só eu, né? Qualquer pessoa que trabalha no escritório, você não consegue fazer o seu dia do jeito que você quer, do jeito que você imagina, porque, como eu disse, o trabalho de outras pessoas dependem do seu. E era uma coisa que eu me cobrava muito, muito. Então, assim, aquilo me estressava. E aí, pela primeira vez na vida, eu acho, eu tive esse gostinho. E foi o melhor, eu falo que foi o melhor mês da minha vida, assim, né? Eu fiquei quase um mês em casa, porque o Davi demorou pra caramba pra nascer, depois eu conto. E acabou que eu fiquei quase um mês em casa. Então eu acordava, aí eu fazia a minha rotina. Eu não tava mais trabalhando, eu não tinha essa rotina profissional, mas assim, eu amei essa vida. E aí depois, durante a minha licença maternidade, eu resolvi que eu queria aquela vida. Não sei como, não sei onde, né, mas eu queria. E assim, eu sempre tive vontade de ter meu próprio negócio, por conta dessa flexibilidade. Meu marido sempre foi autônomo, sempre teve o negócio dele, então ele tinha isso e eu amava, eu achava aquilo incrível. E eu sempre quis, mas assim, eu nunca fiz planos pra isso, nunca pensei e falei, não, vou sair, nunca. E aí nesse momento eu decidi que era aquilo que eu queria e não sabia como, mas era aquilo que eu queria, na licença maternidade. Eu fiquei 4 meses de licença, 5, né, porque juntaram com as férias. E aí, na hora de eu retornar, eu já tava certo que eu ia sair. Era até um acordo que a gente tinha feito em casa. Meu marido sempre me apoiou, né, nessa questão. Ele sempre apoiou eu ficar um pouco mais em casa, não parar de trabalhar, mas ele sempre, por ele ser, ele já tem essa cabeça empreendedora, essa cabeça de profissional, você trabalha para você mesmo, ele sempre foi assim. Então ele nunca compreendeu direito, na verdade, a questão do trabalhar para uma empresa e você, né, deixar de viver aquilo que é seu, construir o que é seu para construir o de outra pessoa. Essa é a verdade, né?
Então ele sempre me apoiou muito, mas eu sempre fui o pé no freio ali. Eu que nunca tinha tido aquela coragem. Mas na volta da licença maternidade eu estava super decidida que eu ia sair. Eu ia chegar lá, eu ia pedir demissão, ia, né, agradecer todas as oportunidades e tal. E era isso que eu ia fazer. Quando eu cheguei lá, não fiz, não consegui, na verdade, porque assim, era isso, como eu não tinha aquela certeza, essa insegurança, eu acho que muita gente passa por isso, muita. Você trocar o certo pelo duvidoso. No meu caso, eu ia trocar o certo por nada certo, porque eu não tinha plano B, não tinha nada. Então, era só uma vontade, eu ia trocar o certo por uma vontade. E, enfim, aí eu ainda cheguei, eu conversei com o meu chefe, expliquei, né? Aí aquela coisa, eu tentava jogar tudo pra maternidade, sabe? Não, mas é assim, o Davi mama, eu quero estar em casa pro Davi mamar, eu não quero que ele pare de mamar. Ai, mas é que eu preciso, eu não tenho com quem deixar. Eu tentava jogar tudo pra ele, mas no fundo eu sentia que era uma vontade minha também. Aquela coisa, eu queria arrumar desculpa pra mim mesma. E aí eu cheguei, conversei com ele, aí ele falou, não, Débora, não faz isso, como todo mundo, tá? Eu não comentei isso, mas assim, todo mundo era contra, na verdade, ninguém era a favor, porque na cabeça de todo mundo, o que acontece? A mulher engravida, ela tem um filho, aí ela entra naquela ânsia de ficar com a criança, e aí esquece o resto do mundo. E aí, o que eu acho que todo mundo que não vive a situação acredita? Que você jamais vai voltar, que você vai viver aquela vida, que você quer virar dona de casa. E tudo bem também, se você quiser, sabe? Mas a minha família em si, as pessoas, os amigos, ninguém entendia, na verdade. Todo mundo meio que na frente falava, eu entendo, mas assim, meio que falava, ela é louca, só pode, não, que isso, né? Vai trocar um emprego na engenharia, formou, né? A primeira coisa, você estudou tanto pra ir, né? Enfim. Mas tava decidida, você vê que eu tava tão decidida que eu não consegui, né? Não consegui me demitir. Aí o meu chefe também, ele tinha um papo maravilhoso, então ele sempre tentou, ele conseguia me envolver no sentido de ele queria que eu ficasse, então ele me dava motivos que eu achava super, super ok, assim, né? Então aí a gente fez um acordo, inicialmente deu trabalhar em home office, naquela época ainda não tinha home office, não era essa moda, né? E eu falei, ok, tudo bem. Aí ele falou, não, vem aqui só umas 2 vezes por semana pra gente alinhar, fazer uma reunião e tal, mas você fica na sua casa. Eu falei, não, tá ótimo. Nessa época eu já tinha ido pro comercial, então eu conseguia, tudo bem. Fui trabalhar home office. Isso o Davi devia ter uns 8 meses, mais ou menos. Jamais tinha trabalhado em home office e não era fácil, definitivamente. Não era uma coisa que eu tava dando conta, né? Porque eu tinha um bebê de 8 meses, não tinha ajuda, eu cuidava do bebê e trabalhava ao mesmo tempo. E assim, não é fácil, não consegui, não tava dando conta nem de uma coisa nem de outra e tava ficando angustiada. Isso era o pior, eu estava ficando angustiada. Aquela angústia que tava me perseguindo desde o início. Fiquei mais uns 3, 4 meses, mais ou menos, trabalhando nesse esquema. Aí falei, não dá mais, porque eu não tô conseguindo focar nem no trabalho, nem no Davi. E aí aquilo, né, eu falava, eu tô deixando de participar da vida do Davi, deixava ele quietinho pra poder trabalhar e ao mesmo tempo eu não tava conseguindo me doar no trabalho, fazer aquilo, dar o meu melhor naquele momento. Fui mais uma vez disposta a sair, pedir pra sair. Aí de novo meu chefe veio com outra proposta que eu aceitei. Então, que era assim, reduzir efetivamente a minha jornada, né? Reduzir tudo, reduzir salário, tudo. Eu aceitei, eu trabalhava acho que 2 ou 3 vezes por semana, só. E embarquei nessa, achando que aquilo ia resolver meu problema. Mas assim, pra mim não resolvia, de jeito nenhum. Porque eu lembro que eu uma vez por semana eu tinha uma pessoa que me ajudava, que ficava com o Davi, então eu deixava ele em casa. E outra vez na semana, eram 2 vezes por semana que eu ia. Eu deixava ele nos meus pais.
E eu lembro que pra mim aquilo era muito sofrido. Era muito, por mais que fossem 2 dias da semana, era muito sofrido. Eu na véspera do dia que eu tinha que trabalhar, eu sofria. Eu colocava ele pra dormir e ficava pensando, não, mas eu queria ficar aqui o dia inteiro se eu pudesse, sabe? E aí aquilo me deixava mal. E assim, ao mesmo tempo que eu tava lá no escritório, eu ficava o tempo todo pensando em casa. Quando eu tava em casa, eu ficava angustiada de não dar conta, né, de tudo aquilo que eu precisava fazer com essa redução de jornada. Então era angústia atrás de angústia, era isso. E aí eu lembro até um momento que foi assim, até hoje me marcou muito esse momento, que foi quando eu tava lá no escritório, e aí eu abri minha bolsa, e sei lá por quê, bolsa de mulher já é uma bagunça, né, bolsa de mãe então, e eu achei uma meinha do Davi. Nossa, eu lembro que aquilo cortou muito meu coração, muito. Eu lembro que eu fui pro banheiro, eu chorei. Eu chorava acho que quase todos os dias. Eu saía praticamente chorando e voltava chorando, porque assim, eu voltava feliz que eu tava indo pra casa, mas eu sabia que aquilo não ia ter, não ia mudar, né? Daqui 2 dias ia acontecer de novo. Então assim, era muito, muito sofrido, era uma angústia horrível, porque era uma coisa que eu não via futuro, tanto profissionalmente falando, e ao mesmo tempo eu falava, aquilo que eu falei que era o maior projeto da minha vida, lembra? Que era criar o meu filho, eu não estava conseguindo, não estava satisfeita. Foi quando eu decidi sair mesmo, aí o Davi já tinha 1 ano, ele tinha 11 meses para 1 ano. E aí foi quando realmente não dava mais, e eu falei, chega, não vou mais continuar nisso. E aí sim que todo mundo foi contra, né? Aí que eu passei, eu tive que ser muito diferente daquilo que eu sempre fui a vida toda. Por isso que eu falo que filho é o melhor coach que pode existir, porque você muda completamente o seu pensamento, a sua garra, a sua vontade. E aí foi aí que eu fui, né? Cheguei um dia e falei, ó, não dá mais, agora não dá mesmo, a gente já tentou, mas eu saí mais tranquila, porque eu percebi que eu fiz tudo aquilo que eu podia, né? Eu saí com aquela consciência do assim, eu tentei e pronto, não deu. Ótimo, tá resolvida a minha angústia, minha agonia? De jeito nenhum, porque eu troquei uma por outra. Porque aí agora eu saí, como eu disse, eu não tinha plano A, não tinha plano B, não tinha nada. Eu só saí e cuidava do Davi. E aí até era um momento que eu e meu marido, a gente conversava muito, óbvio, porque é óbvio que todas tudo isso que aconteceu, a gente teve que conversar, porque tinha que ser em comum acordo. E aí a gente combinou que eu ia ficar um tempo em casa cuidando do Davi, ele segurava as pontas e eu ia ficar em casa, mas sempre vendo, estudando alguma coisa para eu fazer. Eu lembro também que nessa época me vinha uma coisa assim, a minha maior vontade era ficar em casa. Eu era recém-casada e, como eu disse, eu nunca fui a dona de casa, eu nunca tinha curtido a minha casa. Aquele tinha sido o primeiro momento, então eu tava gostando. Pra mim eu tava super ok ali. Mas eu ficava já pensando, eu sempre fui muito ansiosa, né? Eu já ficava pensando no depois. Eu falava, nossa, mas daqui a 1 ano, será que eu vou querer ficar só cuidando, não só, né? Ficar cuidando do Davi, ficar cuidando da casa, será que isso não vai me trazer toda essa angústia que eu trouxe? Será que, né, eu não vou sofrer de novo com isso? Eu já sofria por antecipação de sofrer. E aí eu pensava muito nisso e assim, o que acabava comigo era a parte financeira, porque eu ficava naquela assim, como que eu não vou ter a minha renda, né? Como que eu vou querer, sei lá, comprar alguma coisa pro meu filho e eu não vou conseguir, sabe? Vou ter que ter uma mesada, a gente vai ter que ter, sei lá, conta conjunta, não sei. Aquilo me perturbava muito, muito mesmo. E então é o que eu disse, eu troquei uma angústia por outra. Mas fomos seguindo, né? Segue o baile, a gente foi indo. Eu até comecei a ver algumas coisas para investir, assim. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa faz quando sai do CLT e quer empreender é procurar o ramo de franquias, né? Acho que é o mais comum. Fui ver, mas eu falava, não sei, nada batia muito, né? E nesse meio tempo eu tava fazendo coach profissional. Assim que eu saí, eu comecei a fazer um coach profissional.
foi tudo muito em paralelo, isso que eu tô contando. E aí eu tava fazendo exatamente para descobrir aquilo que eu queria e tal. E naquele momento foi um ano muito louco, assim, porque foi o ano que eu virei mãe, que eu tava cuidando de um bebê, que eu casei, porque eu casei nesse ano. Então eu tava muito louca. Mas fui levando. Aí, nesse meio tempo, com o Davi, eu era muito focada nele mesmo. Eu ficava o dia inteiro com ele. Eu que cuidei dele sempre, até hoje, inclusive, né? Ele não vai pra escola porque eu faço questão de estar presente na vida dele, né? Ele ia começar na escola um pouquinho antes da pandemia, a pandemia começou, acabou. Então, só um parênteses. Eu sempre fiz questão, eu gosto, né, de ser mãe, eu gosto de estar presente, eu gosto de brincar, eu gosto de sentar, eu gosto de acompanhar, eu gosto, o dia a dia, né? E aí nessa época o Davi já tinha um aninho e pouquinho, e nesse período dos 6 meses a um ano, foi quando eu conheci a locação de brinquedos. Eu não sabia que existia, nunca tinha ouvido falar, nunca. E aí, eu nem me lembro como é que eu fiquei conhecendo, eu não me lembro mesmo, assim, por onde que eu vi. Eu acho que foi pelo Instagram, eu acho que eu segui alguém que marcou alguém, sabe, aquelas coisas, mas eu acho que foi isso. Aí eu olhei, quando eu vi a ideia, da primeira vez eu falei, nossa, essa ideia é muito genial, assim. O Davi já tinha uns 6 meses, um pouco mais, talvez. E aí eu fui, adorei, pirei nos brinquedos, tinha um monte de brinquedo que eu não conhecia. Eu falei, nossa, como assim? Você pega e devolve? Eu achei muito, muito genial a ideia. Eu falei, não, vou alugar. Eu trabalhava, eu ainda estava no escritório nessa época. E aí alugava tal, achei incrível. Mas eu tive alguns pequenos probleminhas, assim, no sentido de, tipo, a entrega, a retirada. Como eu disse, eu trabalhava, eu ficava o dia todo fora. Então tinha gente uma vez por semana em casa. E aí eu tive um baita problema para conseguir devolver o brinquedo. Aí depois para entregar. E aí era deixar na portaria, não deixa, não pode... Enfim, eu achei a ideia genial, mas eu fiquei um pouquinho desgostosa, assim, com o serviço em si, com o atendimento, né? E é isso aí, né? Beleza, passei, virei usuária, entrei no meu coach profissional e tal. Um pouquinho antes disso, eu comecei a ter essa ideia. Eu falei, ué, mas esse negócio é legal, esse negócio não tem, né? Eu sou do ABC, eu sou de São Bernardo. Eu comecei a dar uma pesquisada, eu vi que nenhuma empresa de São Paulo atendia o ABC, sendo que, para quem não conhece... São Paulo e São Bernardo é divisa, é coisa de 20 minutos. E nenhuma empresa atendia naquela época. E aí eu pensei, eu falei, mas por que não, né? Assim, é aquela coisinha, começou a me dar um comichãozinho. Eu falei, tanto que eu levei isso pro coach, né? Coloquei lá como uma das resoluções. Na mesma época, eu conhecia uma pessoa... que eu conheci ela, inclusive, por conta do Davi, assim, era num grupo de mães, eu conheci uma mãe e ela tinha acabado de comprar uma empresa de locação de brinquedos. Eu falo que são encontros, na verdade. Ela tinha acabado de comprar uma empresa de locação na região do Alphaville. E aí na hora eu pensei, é aquela coisa, na hora, eu lembro exatamente do dia quando eu vi a mensagem, ela falando que ela comprou. Porque era uma coisa que eu não acreditava, não é que eu não acreditava no negócio, eu achava muito legal, muito bom, mas era aquilo que eu pensava, será que só eu acho legal? Será que, sabe, aquelas inseguranças que a gente tem. E aí quando ela comprou, meio que validou a minha ideia, né? Falava, porque ela é uma baita executiva de uma empresa grande, então eu pensei, sabe quando você tem a síndrome do impostor? Eu falava, bom, não sou eu que tô achando isso, ela comprou a ideia também. E aí eu lembro que eu chamei ela, falei, e aí, como é que é, tal? Ela falou maravilhas, ela falou, nossa, esse negócio é demais, ele só cresce, ele só não cresce mais porque eu não tenho tempo, porque ela como eu disse, ela trabalhava numa empresa, e ela falou, não, todo mês eu dobro o faturamento. Eu falava, como assim que você dobra o faturamento todo mês? Não, eu compro, eu dobro. Eu falei, nossa, ela tá animada, foi bom, isso foi muito bom pra mim. Mas aí seguimos, continuamos, decidi que eu ia fazer isso. Eu ia abrir uma loja de locação de brinquedos. Não é tão simples, de novo eu tô resumindo bastante.
Decidi que eu ia abrir isso, meu marido sempre me dando força, ele também comprou muito a ideia, ele achou a ideia sensacional e partimos para essa, mas eu não sabia absolutamente nada de como começar. Falava, não sei, assim, o que eu faço primeiro, né? Aí fui dar uma olhada no mercado, eu já tava pesquisando um pouco, fui dar uma olhada no mercado, aonde que tinha, quais eram os principais produtos, né? Não sabia muita coisa. Foi quando essa pessoa que eu conheço, né? Essa minha conhecida, ela já estava com a empresa fazia uns meses, só que ela ia trocar de emprego e ela morava na região do Alphaville, enfim, não ia dar para ela conciliar, ela ia vender a empresa de locação. E ela me ofereceu, ela falou, olha, Débora, você falou que estava interessada, ela me mandou lá a proposta e eu juro que eu fiquei super tentada. Eu não tinha reserva financeira nenhuma, porque como eu disse, eu fiz aquilo que ninguém aconselha, que é sair sem plano B e sem reserva, foi isso que eu fiz. E aí eu não tinha reserva, eu ia ter que, sei lá, pedir um empréstimo para comprar a empresa. A empresa tinha já site, já tinha Instagram, já tinha uma carteira de clientes, já tinha alguns produtos e ela ia vender tudo, até um pouco de anúncio, né? Já tinha o Google Ads, já tinha alguma coisinha, porque ela trabalhava com isso, então ela montou bem, ela estava muito bem estruturada. E eu lembro que eu fiquei super tentada, mas muito receosa. E aí fiquei acho que uns 3 dias namorando aquela proposta e pensando em várias alternativas, assim, sabe aquela coisa assim, eu vendo carro, eu peço empréstimo e tal. Só que aí foi quando eu parei e pensei em mim e no negócio, né? A gente como uma coisa só. E aí eu não me senti confortável nem um pouco, porque eu pensei, eu nunca empreendi, não conheço, não sei como começa, não sei o que fazer. Como que eu vou pegar uma empresa que já tá funcionando? Eu sempre fui muito realista. Não vou falar pessimista, eu fui muito realista. Eu pensava assim, eu vou afundar eu e a empresa, né? Enfim, era isso que eu pensava. Falava, não, eu prefiro começar do zero. Eu fazer tudo, porque aí eu vou pegar o jeito do negócio. Foi quando eu liguei pra ela, falei, não vai dar, porque expliquei todos os motivos. Ela falou, não, eu super entendo. Ela falou, eu acho que você tá superestimando o negócio, assim, a empresa. Eu acho que você daria conta total, mas eu super entendo. Eu falei, então, ok, eu vou te pedir várias opiniões. Ela, não, fica tranquila. Recusei, declinei a venda, a compra da empresa. E foi quando eu parti, fui e eu comigo mesmo. E aí, assim, aquilo de começar me trouxe uma sensação tão diferente do que eu imaginava, porque tinha medo, tinha receio. Vou falar pra você que eu acreditava super em mim no começo? Não, mas assim, eu acho que me trouxe, cada dia que eu fazia alguma coisinha, foi me trazendo essa satisfação de conseguir desenvolver, de conseguir realizar alguma coisa sozinha. E em paralelo a isso, eu tava tendo a vida que eu sonhava. Sério, assim, era a vida que eu pedia a Deus, no sentido de eu acordava num horário ok, não precisava acordar numa madrugada, né? Não madrugava, eu cuidava do Davi, eu cozinhava pra ele, eu dava comida, eu dava banho, fazia tudo, né? Levava no médico, eu estava presente 100% do tempo, se ele precisasse. E ao mesmo tempo eu tava ocupando a minha cabeça com outra coisa, né? A minha vida profissional não tava ficando em segundo plano, eu também estava investindo nela. E mesmo com aquele receio de início, né? Foi. E assim, hoje eu não tenho a menor dúvida de que foi a melhor decisão. Foi a coisa, sabe, a decisão mais acertada que eu tive na vida, assim, porque eu não me imagino de jeito nenhum trabalhando num escritório de novo. Eu não sei o que teria sido de mim, na verdade, se eu não tivesse mudado o meu destino naquele ano, porque isso é uma coisa que eu lembro muito, é muito presente pra mim, assim.
quando eu acordava de manhã e eu pensava, eu fazia isso, eu acho que quase todo dia, era até quase que doentio. Eu pensava e falava, não, imagina você tendo que se trocar, pegar o carro, ir pro escritório, aí você vai ter reunião tal hora, tal hora. Eu lembro que eu ficava me imaginando como se eu estivesse naquela realidade. Aquilo me dava uma angústia, me dava um negócio, e aí eu voltava pro, tipo, um sonho, sabe? Eu voltava e falava, não, mas se você não precisa, você tá aqui, né? No começo eu fazia as coisas conforme os cochilos do Davi, então assim, eu fui me descobrindo, eu fui me descobrindo como profissional. Eu acho que isso não tem de jeito nenhum, assim, como mensurar como foi essa mudança assim na minha vida, sabe? Eu realmente almejei aquilo e eu consegui. Tanto que uma das resoluções do meu coach no final foi muito isso, que eu sempre tive muito como foco a renda, o reconhecimento, né? O ganhar dinheiro, o reconhecimento, trabalhar por um reconhecimento, mas um dos meus tops ali era qualidade de vida e flexibilidade. E é o que eu consegui, sabe? Então, assim, por isso que eu tô aqui hoje, compartilhando a minha experiência, porque eu acho que dá pra incentivar, principalmente mães. Eu falo como mãe porque eu acho que é o momento mais crucial da nossa vida, assim. Eu nunca tinha passado por nada disso e eu não tenho dúvidas que se eu não tivesse tido o Davi, talvez eu estaria lá, no mesmo lugar, não sei como, mas eu estaria lá, fazendo uma coisa que eu não via tanto futuro, eu não me via fazendo aquilo por muito tempo, não estava 100% feliz, né, assim, eu gostava eu gostava do dia a dia, eu gostava das pessoas, na verdade, mas eu não gostava da rotina, eu não gostava daquilo que eu fazia. E hoje, com toda certeza, assim, por exemplo, hoje eu tô na praia, sabe? Eu consegui organizar minha vida para ficar uma semana na praia, para as crianças saírem de casa, poderem ficar, né? Sair de apartamento, eu moro em apartamento, sair, respirar um pouco, ir para a piscina, dar uma voltinha no quarteirão. Então, assim, eu consegui de verdade mudar toda a minha vida em busca daquilo que eu queria, aquilo que eu almejava, que era isso, era a qualidade de vida, era estar perto dos meus filhos, que até então eu só tinha o Davi, mas para quem não me conhece, agora eu tenho a Sophie também, ela tem 1 aninho, então com toda certeza eu ressignifiquei a minha vida naquele momento. E eu vou encerrando por aqui, porque eu acho que eu já me prolonguei demais, eu começo a falar, e eu vou preparar alguns tópicos aqui para falar um pouco mais de como foi o início em si, de como foi, eu abordei aqui rapidinho como que eu comecei, como eu tive a ideia, mas outro dia a gente marca outro bate-papo para eu falar como foi mesmo, assim, o que mais me chamou a atenção, como que a minha cabeça trabalhou naquele momento. Hoje foi mais para vocês me conhecerem, agradeço todo mundo e a gente se vê por aqui, tá bom?